Clarice Lispector, certa vez, disse: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. A unidade na diversidade é a facilidade no complexo. Somos um corpo em movimento, que exige, mesmo que desatento, ser cuidado todo o tempo. A escola é nossa vida, e todo dia somos resultado do quanto conseguimos caminhar. E para o começo dessa partida, vale a pena repensar o que queremos: ir mais rápido ou ir mais longe. Competição ou cooperação? Quando o assunto é esporte, essas palavras têm um significado bem diferente. Competição é a disputa por um mesmo objetivo. Cooperação é a união. No jogo cooperativo, o outro jogador não é um adversário, ele é um parceiro. Aí fora a competição é muito grande e eles são cobrados o tempo todo. Eles são cobrados a serem melhores, eles são cobrados a terem sucesso. É o mundo que nós vivemos. Então, os jogos cooperativos, a brincadeira, ensina a criança a levar a ver a vida de outra perspectiva, uma perspectiva mais prazerosa, sem tanta cobrança e sem tanta exigência. O desenvolvimento humano, ele abrange também o domínio emocional. Então, os jogos cooperativos, eles desenvolvem competências e habilidades emocionais do tipo lidar com as frustrações. Então, nem sempre na vida eu vou vencer. Então, os jogos cooperativos também me auxiliam na questão de conhecer e experimentar sentimentos, os mais diversos e alguns até novos para mim. Por exemplo, sentimentos de alegria, quando eu alcanço vitórias, conquistas, mas também sentimentos de tristeza, quando eu perco, quando eu sofro alguma derrota. Então é importante conhecer esses sentimentos, valorizar esses sentimentos, a manifestação e a expressão desses sentimentos. Então eu aprendo também a lidar com minhas frustrações. O fato de competir, de ser melhor que o outro, é algo que já vai intrínseco. E realmente é assim. Nós, seres humanos, fomos feitos para competir, para sermos melhores que os outros. E isso, quando nós trazemos para o âmbito esportivo, o âmbito da prática da educação física, nós vemos isso várias vezes com os alunos. Certo? Eu já tive a ocasião de nós fizemos algumas competições e os pais, pelo filho sair de certa forma derrotado na competição, foi para cima desse filho, humilhando, xingando, querendo bater, porque ele perdeu. Eu nunca vi uma situação daquela, um pai revoltado porque o filho tinha perdido numa brincadeira. Então, a principal virtude do trabalho em equipe, do jogo cooperativo, é que não tem perdedor nem vencedor. Todos ganham, porque todos se divertem. Enquanto na competição, se alguém sai vencedor, ele geralmente humilha, maltrata, massacra, tira sarro, vamos assim dizer, de quem perdeu. E valoriza uma coisa muito forte, quer dizer, eu sou melhor que o outro. E isso é algo, e quem perdeu fica dizendo, eu sou pior do que fulano, porque ele é melhor do que eu. E isso é interiorizado e a criança leva para o resto da vida dele. O jogo cooperativo ajuda para o trabalho em grupo, independente da faixa etária. O principal objetivo é se afastar da competição e unir pessoas para um objetivo em comum, cada um no seu próprio ritmo. No mundo que nós temos globalizado, está sendo exigido que uma pessoa que trabalha em qualquer empresa tenha esse espírito de coletividade, né? Que possa a questão da parceria, de saber desenvolver projetos em grupo.
Isso é muito importante e a educação adventista, principalmente aqui na faculdade, no Colégio da Faculdade Adventista da Bahia, procura trabalhar com isso, com jogos cooperativos. A atividade em grupo, a convivência em grupo é muito importante para o desenvolvimento. Por quê? Uma das características do desenvolvimento humano é a íntima relação entre o domínio cognitivo, motor, mas também o domínio social, emocional e da personalidade. Então, o processo de desenvolvimento humano é um processo complexo e o indivíduo ocorre ao longo da vida do indivíduo, e o indivíduo precisa estar em grupos, em ambientes, interações sociais para que as competências emocionais e sociais também sejam desenvolvidas. Desenvolvimento físico é questão da agilidade, da velocidade, mas de forma menos agressiva, como se fosse uma competição. O aluno agora vai trabalhar com o outro, vai se desenvolver fisicamente com o colega. Então vai deixar de lado a questão da competição e juntos vamos procurar o desenvolvimento através de jogos cooperativos. O exercício físico, ele atua no organismo de maneira a favorecer não somente o bem-estar, a saúde física, mas também melhora as funções cognitivas. Então, é importante a gente diferenciar exercício físico e atividade física. Então, o exercício físico, o que seria? Seria uma atividade que é acompanhada e orientada por um profissional. E o objetivo é levar um melhor condicionamento físico. Já a atividade física, ela acontece no dia a dia. Por exemplo, quando subimos escadas, quando caminhamos. No caso das crianças, a atividade física seriam as brincadeiras do tipo correr, pular corda, andar de bicicleta. Então, a atividade física ela precisa ser presente na vida de uma criança saudável. Aqui no Colégio da Faculdade Adventista da Bahia, nós procuramos amenizar esse espírito de competição nas aulas de educação física, promovendo a questão da recreação como um fator de integração entre os alunos. Eles se sentem motivados, eles se sentem queridos, eles se sentem apreciados e eles sentem que eles podem participar de uma atividade que eles não serão discriminados por serem altos, por serem baixos, por terem um sobrepeso, ou por serem muito magros, ou por serem lentos, ou por serem rápidos, todos são valorizados. Conjunto, uma união de coisas que podem até ser diferentes, mas que se completam em unidade. A cooperação é, em suma, a relevância que damos ao indivíduo pelo simples fato do que ele é, e não por aquilo que ele pode fazer. No início eu fiz a chamada corrida de estafeta. São corridas feitas com equipes em fila. E nós vimos que tínhamos 4 filas, cada fila com 6 atletas, 6 garotos, vamos assim, atletas não, garotos, alunos, e eles estavam lutando uma corrida, uma equipe contra a outra, estavam disputando. Então, se vocês prestarem atenção, teve menino que não conseguiu sair no momento certo e foi empurrado pelo colega porque tinha equipe que eles queriam ganhar. Teve gente que errou a saída, teve outros que se aproveitaram de algum mecanismo, tipo saiu antes do colega bater na mão. Então a competição estimula isso, a levar vantagem de alguma forma. Então eles conseguem ludibriar a regra e para conseguir uma vantagem. E quando o esforço não é atingido, a depender do garoto ou do menino que causou, no caso, a perda, o não ganho da atividade, vamos assim dizer, a não vitória da atividade, eles geralmente vão para cima desse garoto, tá vendo você não conseguiu, foi por sua causa, e causa um grande problema. E o segundo foi a chamada ponte móvel, onde os meninos trabalham para que um colega andando por cima dos braços deles chegue também por um tempo determinado. Quem ganha? Todo mundo. Ninguém perde. A contribuição é fator necessário para que isso aconteça. Todos têm que se sentir participantes e pertencentes ao grupo. No jogo competitivo isso não existe. No jogo competitivo, os melhores são escolhidos em detrimento àqueles que não têm tanta habilidade nem agilidade em determinada modalidade. Aqueles garotos que não têm habilidade, geralmente são escolhidos por último. Então, por exemplo, quando participamos em atividades em grupo, o que acontece? Eu aprendo
a habilidade de comunicação, eu desenvolvo a capacidade de manifestar minhas opiniões. Na convivência em grupo, eu também desenvolvo e aprendo noções de disciplina, autocontrole, noções de regras, de limites, o respeito, que é muito importante. Então, são lições aprendidas em ambientes sociais e interações entre grupos. Então, por exemplo, o respeito, quando eu convivo em grupo, eu entendo que eu preciso respeitar a opinião do outro, que o mundo não gira em torno de mim mesmo. Eu também aprendo o respeito que alcança o respeito aos professores, o respeito à minha família, aos meus pais, e se estende ao respeito às autoridades em geral, o respeito às leis e, principalmente, o respeito a mim mesma. Inerente à situação dentro da prática esportiva, ainda existe aquela diferenciação que não está ligada nem ao perfeccionismo ou muito menos às habilidades. É uma questão de gênero, a cooperação de homens e mulheres, meninos e meninas, pelo mesmo time. Que as meninas não queriam participar com os meninos por conta deles serem mais ágeis. Mas até sexta série, a questão da habilidade motora é muito parecida. E às vezes o conflito maior é porque às vezes os meninos não querem participar de atividades que acham que é só atividade de meninas. E as meninas também não querem participar de algumas atividades porque elas acham que é de meninos. Hoje em dia, o povo brasileiro já nasce, o primeiro presente que ganha é uma bola de futebol. Depois vem a camisa do time, mas a primeira coisa que ele ganha é uma bola de futebol, isso sendo homem. Então, o esporte coletivo, o desporto coletivo, no caso futebol, que é jogado hoje com 11 jogadores, ele tem uma finalidade básica de competição, de fazer gol. Chegar, ganhar, e não importa muitas vezes, infelizmente podemos dizer assim, as situações que tem que ser feitas para poder ganhar. Infelizmente. Handebol é um esporte que veio da Europa, surgiu nas escolas alemãs e foi introduzido para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. É um esporte jogado com 7 pessoas e tem a finalidade de gol também, igual ao futebol. É um esporte voltado literalmente com a mão. Existem algumas regrinhas básicas que diferenciam do esporte do futebol, como por exemplo, o toque de bola, você andar com posse de bola segurando bola, que o futebol você não faz, a cobrança, você não pode entrar na área do gol, igual no futsal você entra na área do gol para cobrar, fazer o gol. Então são as administrações. O pênalti no futsal, no futebol é diferente, não se chama-se pênalti, no handebol chama-se tiro de 7 metros. São regrinhas básicas que acontecem no esporte de handebol que diferencia do futebol. Antigamente era só o futebol que era visto, muito esporte brasileiro. E falar Brasil, lembra de quê? Futebol. Hoje, você está fora do Brasil, em outras regiões, ao se falar sobre o Brasil, você começa a falar, além do futebol, outros desportos também que está em destaque, como é o caso do voleibol. O voleibol, tanto masculino como feminino, ele tem essa característica de ser jogadores em quadra, que é a quadra dividida em 2 partes, área de ataque e área de defesa, onde são jogados 3 jogadores em cada lado da quadra. Em cada região dessa quadra. 3 na zona de ataque e 3 na zona de defesa. Consequentemente, o jogo é disputado com as mãos, mas não é só as mãos que praticam o esporte. Muitas vezes as pessoas pensam que o voleibol é só praticado só com a parte superior do corpo, só os movimentos de tocar a bola ou recepcionar. Mas, como eu falo com meus alunos, o movimento de voleibol não começa nos dedos, começa nos pés. Todo o movimento do esporte começa literalmente pelos pés. Você tem que trabalhar toda a impulsão, todos os movimentos articulados, trabalhar todas as articulações. Quanto mais trabalhar a parte inferior, mais desenvoltura você vai ter na parte superior também, para a explosão do movimento, da articulação. Transformar essas modalidades esportivas, competitivas, em jogos cooperativos pode parecer impossível, mas não é. Jogar futebol de 2 em 2 pode ser meio complicado, mas também é divertido. Tentamos quebrar um pouco esse problema do ganhar por ganhar e não levar os interesses
que vem por trás, muitas vezes. Então, tentar diminuir um pouco esses problemas, esses paradigmas que acontecem para chegar no objetivo. A outra questão que salientada é que a mudança de regra é muito importante. Nós temos o desporto, que tem as regras oficiais, e quando nós partimos para os jogos recreativos, jogos cooperativos, nós fazemos as nossas regras. Isso é importante, é por isso que a atividade fica prazerosa, fica divertida e todos saem ganhando. União para cumprir o mesmo objetivo exige esforço e uma dose diária de superação. O projeto Superação, ele veio com o objetivo de incentivar o crescimento dos nossos alunos em todos os aspectos da vida dele, seja no aspecto social, no aspecto físico, intelectual e espiritual. O projeto foi lançado que teria prêmios para quem alcançasse, e isso foi uma grande motivação. Eu tinha uma dificuldade, que eu não gostava de acordar cedo. Eu tinha dificuldade nas matérias, principalmente nas matérias exatas, em química, matemática, física e algumas de aspectos gerais, geografia, história. O que é comum hoje em dia? Os estudantes, eles se preocupam em receber uma informação, estudar para realizar uma prova no dia seguinte, sem se preocupar em cuidar da sua saúde, em se preocupar em utilizar estratégias de aprendizagem, e uma delas é exercer atividades físicas, enfim, cuidar da sua saúde. Então, no dia seguinte, um exemplo, ele realiza a prova, mas por não ter pensado, se preocupado em todos os detalhes que estão envolvidos no processo de aprendizagem, aquela informação é utilizada na prova, por exemplo, e passou o período da prova, é esquecida, ela se perde ao longo do tempo. Então, eu acredito que a educação, o currículo, a escola, os professores e os próprios alunos precisam se preocupar em considerar todos os aspectos que estão envolvidos para que ele de fato aprenda, para que ele de fato tenha uma atenção sustentada, para que de fato ele memorize as informações e se desenvolva não apenas no âmbito cognitivo, mas também na questão emocional, na questão social, como um todo. Então o projeto, se ele participava do café da manhã, ele tinha o pontinho dele, né? Ele ganhava 10 pontos. Se ele fosse para o culto, ele também tinha os 10 pontos. Se ele fosse para a escola no horário certo, tinha que sair pontualmente. Se ele sair atrasado, ele já não tinha o ponto. Então, o projeto veio para avaliar todas essas atividades dele, sendo que a cada 15 dias era somado tudo isso, e aquele aluno que tinha participado de todas essas atividades, aí eles eram premiados. A gente levava para a pizzaria, ou então para o boliche, levamos passeio para o shopping também. Então, era como se a gente estivesse premiando ele as atividades que ele tinha que fazer. De uma certa forma, era só um incentivo para que ele desenvolvesse todas as atividades que ele tinha que fazer. Eu acordava e ia para o refeitório, que ele contava como no refeitório, para o café. Aí eu vinha para o culto, a gente ia para a escola pontualmente, que contava ponto também. A gente voltava, tinha 2h30, eu acho que era 2h30, a gente tinha o horário de estudo, que aí elas vinham e viam se a gente estava estudando ou não. Se a gente estiver estudando, ela daria o ponto que contava para o projeto. E à noite tinha a parte física. Eu comecei a jogar vôlei, eu gosto muito de praticar futsal também. E à tarde eu comecei a praticar futsal e foi muito boa a experiência. Eu corria e caminhava. Tipo, dava algumas voltas andando e depois eu ia correndo. E aí, com o projeto, eu costumeiramente acostumei a acordar cedo
E acordando cedo, eu comecei a praticar logo nas minhas manhãs um culto de adoração somente meu e de Deus. E aí isso foi uma grande inspiração. Como eu tinha notas que estavam muito abaixo da média, no Superação ele me ajudou a evoluir. Como eu tirava, exemplo, 5 em matemática, 5,5, eu consegui tirar 8, 8,5, 8,7, por aí. Química, eu tirava 5, consegui ficar na média porque a minha maior dificuldade nas exatas é em química. Mas em biologia eu consegui tirar 9, geografia 9 também. Então ele me ajudou muito, principalmente no aspecto na educação. A aprendizagem, especificamente, ela é um processo físico, acontece no sistema biológico. E para que essa aprendizagem aconteça, é necessário que ocorram conexões entre os neurônios. E para que essas conexões aconteçam, existem substâncias químicas, que são os neurotransmissores, que atuam alimentando essas conexões entre os neurônios para que ocorra a aprendizagem. E o exercício físico, a atividade física, contribui para o aumento dos níveis desses neurotransmissores, dessas substâncias. Então, uma delas que a gente pode citar, por exemplo, é a endorfina. A endorfina, além de promover bem-estar, ela diminui o estresse, diminui a ansiedade, e a ansiedade é uma grande vilã da atenção, e a gente precisa da atenção para aprender. E a endorfina também auxilia na questão de regular o sono. O sono também é muito importante para a aprendizagem, porque é durante o sono que o cérebro consolida as informações que ele aprendeu ao longo do dia. Então, uma criança, um estudante que tem um sono regular, consequentemente, ele aprende melhor, ele tem uma atenção melhor e uma memória de longa duração também. Sem falar que a atividade física, ela aumenta o fluxo sanguíneo e, consequentemente, de oxigenação. Então, por todos esses fatores, o desempenho escolar melhora porque melhoram as funções cognitivas. Todos eles têm o hábito de fazer isso, né? E foi até quando eu entrei, de certa forma, não só como motivadora do projeto, porque quando eu vi, né, todos os nossos objetivos, dos quais nós tínhamos que incentivar os alunos a fazer isso, foi algo que mexeu muito comigo e eu participei do projeto, não só como motivadora do projeto, como participante do projeto também. Porque dentro da atividade física a gente criou a medidinha certa, para que quem estivesse fora do peso entrasse no peso ideal. Então era incentivar a caminhada ou então a fazer academia. E aí foi onde eu me deparei comigo, pensei, como que eu vou incentivar algo que eu não faço? Aqui você costuma ser muito sedentário. E quando você tem esse aspecto esportivo, você tem que fazer uma atividade a todo dia, no máximo de 1 hora. Então isso foi um grande benefício, porque eu ficava mais no quarto estudando e isso acarretava mais dor de cabeça, você não conseguia se concentrar direito. E quando você estuda e pratica atividade física, você acho que nivela tudo e você fica mais tranquilo. Então, primeiro, nessa parte do projeto da atividade física, eu entrei como participante. Então, eu mesmo comecei a desenvolver as minhas atividades físicas que eu não fazia, comecei com caminhada. As meninas do residencial passavam e convidavam e elas iam mesmo só para dar aquele apoio moral para mim. Aí a nutricionista acompanhou a gente para a questão da alimentação, de tudo. Então, incentivando não só a ter uma atividade física, mas como também cuidar do corpo, quem estava acima do peso. E dentro do projeto eu emagreci 10 quilos, eliminei 10 quilos, então foi assim, foi muito bom. Eu estava um pouco acima do peso, melhorei minha autoestima, na verdade.
querendo ou não, a gente precisa de todos os aspectos para a gente crescer. Tanto no físico, no espírito, na educação, da parte da matéria, de estudar, de querer aprender mais para conseguir fazer o que você quer, tanto no espiritual. Porque aqui ensina que Deus é a base de tudo. Então, se você tem Deus ao seu lado, você consegue enfrentar qualquer problema. Porque, de certa forma, eu me tornei para eles também um incentivo. Quando eles me viram participando e correndo atrás para ter um estilo de vida saudável, porque assim, não dá para falar daquilo que você não faz. Então, dentro do projeto, a parte assim que me auxiliou e que fez uma diferença na minha vida, não só como motivadora do projeto, mas assim como participante dele também, foi na parte da atividade física, porque eu não tinha o hábito de jeito nenhum de fazer atividade física. A experiência de estar participando disso ajuda, tipo, a curiosidade de você querer fazer uma coisa nova. E também o apoio das pessoas que estão ao seu redor, tipo a prepa, monitoras que sempre iam lá ajudando a gente a querer estudar, a esforçar, incentivando a gente a estudar mais. Ele aí me incentivou, me despertou o desejo. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter um apoio de alguém. Tem que ter o apoio, aquele incentivo de uma pessoa para te ajudar. Foi uma experiência muito incrível, porque quando eu comecei a acordar mais cedo e dedicar mais tempo a Deus, mais amanhã, as primeiras coisas do dia ser dedicado somente a Deus, eu vi que os problemas que tinham no dia a dia ficavam mais fáceis de enfrentar. Cara, é uma experiência muito incrível. É um aspecto ligado ao outro. Então, se eu não cuido da minha saúde, se eu não favoreço para mim oportunidades para que eu estimule o meu cérebro, futuramente eu terei prejuízos na minha aprendizagem. Então, é importante não apenas que os professores e a escola, a educação como um todo se preocupem com isso, mas também o próprio aluno se preocupe em favorecer o seu desempenho de maneira integral, de forma integral.